E aí, pessoal, tudo bem? Na última votação, o vídeo que ganhou foi 10 dicas simples para você aumentar sua nota no Enem. Eu tento dar umas dicas mais avançadas, então se você pegar os vídeos do final do ano passado, só tem dica avançada, né? Tem dica por área, tem dica de questões, tem dica para você tentar gabaritar. Mas hoje eu resolvi fazer assim, 10 dicas simples que qualquer pessoa, independentemente do curso que ela quer, consegue colocar essas dicas em prática, adicionar na rotina dela e melhorar a nota. São dicas que eu considero assim, que quem não faz algumas dessas dicas está perdendo a chance de ganhar uma nota extra. Então, sem mais enrolação, vamos para as dicas. A primeira dica que eu vejo que muita gente peca, que faz do jeito errado na minha visão, é na hora que vai corrigir ou o simulado ou as questões que fez para treinar aquele tópico que ela aprendeu, corrige super rápido, meio que só para ver o que acertou e o que errou e fazer uma contagem de acertos. Na hora que você estiver corrigindo exercício, esse é um momento importantíssimo do aprendizado. Você aprende muito com seus erros. Então você tem que pegar as questões que você está errando e até as que você acerta meio sem querer e perder um tempo para ver a matéria daquela questão. Para ver assim, por que eu errei essa questão e realmente aprender com aquele seu erro. Não é para corrigir simulado e questão rapidinho, só para ver quando você acertou. É para você usar a correção para aprender o tópico em si. Essa é uma das melhores oportunidades para você aprender, porque você lembra o que você pensou na hora, você tem que ver o que estava errado no seu pensamento na hora que você fez o exercício e aprender com o seu erro de uma forma que, assim, se cair qualquer outra questão parecida, você vai acertar da próxima vez. Então a primeira dica é simples, mas dá muito resultado. Você tem que se lembrar que o Enem é uma prova que as questões e os tópicos se repetem muito. Quando você pegar uma questão, a mentalidade na hora de corrigir é: eu nunca mais vou errar essa questão. Então você aprende, eventualmente vai cair de novo a questão e você vai acertar. Então essa foi a primeira dica, vamos para a segunda dica. Um outro jeito de aumentar a sua nota de forma simples é dar mais atenção para aquilo que vale mais no seu caso. Então você tem que checar para o curso que você quer, nas faculdades que você quer, quais são os pesos de cada área. Eventualmente você vai ver que em algumas faculdades matemática vale 3 vezes mais que humanas, por exemplo. Dependendo do outro curso que você quer, em outra faculdade, redação vale mais que exatas. Então você tem que conhecer esses pesos, isso você tem que procurar no sistema de busca. Você coloca lá, edital, o nome do curso, o nome da faculdade e acha quanto cada área do conhecimento vale na prova que você quer. Feito isso, você dá uma alterada no seu cronograma, na sua rotina semanal, para estudar mais aquilo que vale mais. De jeito nenhum você deve abandonar outras matérias. Você tem que estudar tudo um pouco, porque como tem o TRI no Enem, se você acertar só as questões fáceis de cada área, você já ganha uma nota razoável. Então não vale a pena você abrir mão de alguma área do conhecimento. Você deve estudar todas. Mas pega e estuda dobrado aquela que tem o peso dobrado, porque ela vai valer o dobro das outras na hora da contabilização da sua nota, feito o Enem e na hora de você usar o SISU. E aí você vai acumulando essas dicas, incorporando na sua rotina e vai melhorando o resultado a longo prazo. Não tem como. Cada uma delas tem um potencial de aumentar um pouco mais a sua nota. A terceira dica é bem simples também, quando você for começar o seu estudo diário, ou um pouquinho antes de começar a estudar, faz uma listinha daquilo que você pretende fazer no seu dia. Então, sei lá, pretendo estudar essa teoria, pretendo ver vídeo de tais tópicos, pretendo fazer tantas questões de cada matéria. Faz um plano realista, aquele que você seja capaz de executar, e segue ele durante o dia. Isso evita que você se perca no estudo, estudando coisa à toa, e meio que te ajuda a tentar cumprir sua missão naquele dia. Eu gosto de fazer isso no meu café da manhã. Eu sento, vou, em vez de checo mensagem quando eu estou comendo café da manhã, e já faço essa listinha já. Eu me mando uma mensagem no WhatsApp, para mim mesmo, com uma listinha de o que fazer hoje, em tópicos bem simples. Vou começar lendo um livro, em seguida vou fazer tantos exercícios, depois eu vou tentar ler a teoria tal, depois vou almoçar, e depois pretendo gastar o resto do dia fazendo, sei lá, um simulado. E isso vai te ajudar na disciplina, vai te ajudar na preguiça, porque você tem uma missão a cumprir no dia. Cada dia é uma missão nova, cada missão que você cumpre é uma vitória pessoal. E aí você tem que ter essa pegada até o final do ano. Então ajuda muito pra mim fazer essa listinha no dia, logo que começa o dia. Pega seu cronograma, vê o que está pendente, tenta encaixar coisas pendentes no seu dia e segue essa listinha. Se não der para acabar, você pega o que faltou naquele dia, joga na lista de pendência e fica revisitando essa lista de pendência quando você tiver um tempo livre ou no seu próximo planejamento diário. A quarta dica também é muito importante, também dá bastante nota, é conheça para cada matéria aqueles tópicos que caem mais na prova. Você tem que ir assim, quando você estiver estudando um tópico, muitos tópicos caem quase sempre, muitos tópicos
quase nunca caem. E se você estiver usando um cronograma de outro lugar, por exemplo, de um canal que se baseia na FUVEST, vai ter um monte de tópico que nunca caiu na existência do Enem. Então você tem que ter essa noção do que cai mais, para quando tiver um tópico que sempre cai, aí sua mente tem que estar ligadíssima, aí você tem que gastar mais tempo naquilo, tem que fazer mais questão daquilo, tem que corrigir melhor aquilo. Então você precisa desenvolver essa sua noção do que cai bastante, que a gente chama aqui de metacognição, é um dos aspectos da metacognição, e ter essa gastar mais tempo, mais energia, mais esforço naquilo que sempre cai. E aí, para quem usa o meu cronograma, tem vários marcadores te dizendo, ó, isso cai bastante, dá para você ver o número de questões, tem um desenho falando, isso é importante, tem um desenho falando, isso aqui quase nunca cai. Então quem usa meu cronograma é só prestar atenção na legenda e no número de questões. Se você não usa meu cronograma, no final do vídeo eu vou te dar uma ajudinha para você começar a desenvolver isso. Mas vamos para a quinta dica, porque são 10 ao todo e eu estou considerando assim, se você usar essas 10, sua nota vai melhorar com certeza com o tempo, né? Você pondo elas em prática. E caso você use uma parte delas, dá uma pensada nas outras, se não vale a pena começar agora, ainda dá tempo. Então vamos lá, a quinta dica para quem é já aqui do canal, essa é manjadíssima. Leia um pouco todo dia. Você tem que treinar a leitura. Não tem jeito, você tem que ler coisas todo dia que importam. Não só a teoria, mas ler textos que são razoavelmente difíceis para você aprender a interpretar, para você aprender a ler direitinho. Porque o Enem é uma prova muito de interpretação ainda. A parte de humanas e linguagens é quase que, sei lá, 70% interpretação, é muita interpretação e pouca teoria. Humanas tem mais teoria, mas linguagens, boa parte da prova é interpretação. Então você precisa melhorar a sua leitura durante o ano. O melhor jeito de melhorar a sua leitura durante o ano é lendo coisas que importam para a prova, claro, a parte teórica, mas ler coisas que treinem sua interpretação para quando você chegar no dia da prova você estar um pouco mais rápido e você lê uma frase e um texto, você entende o que está sendo falado. Para treinar isso não tem muito jeito além de ler coisas que são boas para a prova. Você tem que ler sempre. Então, nas minhas agendas semanais, tem quase todo dia um pouco de leitura, pelo menos meia hora, 20 minutos no mínimo. E aí tem um vídeo meu que eu vou colocar na descrição com recomendações de leitura. Tem livros que você pode comprar, mas tem coisas de graça na internet para você ler que importam também, que eu destaco nesse vídeo. E você vai dar uma olhada lá. Mas coloca no seu cronograma, considera parte das suas atividades leitura diária. Mesmo que você faça, sei lá, 3 vezes por semana, mas coloca lá, escreve no seu cronograma, ler meia hora hoje, ler meia hora quarta-feira, ler meia hora quinta-feira. Isso, ao longo do ano, vai melhorar sua interpretação. Mesmo a prova de natureza e de matemática, interpretação importa. Tem umas questões de matemática que tem um textão que é difícil entender o que está sendo falado. Então treine leitura. E aí vamos para a sexta e sétima dicas, que tem a mesma lógica dessa dica anterior, e que para mim também é essencial que você coloque na sua agenda semanal. Sexta dica é: faça revisão toda semana. Coloque na sua agenda semanal, coloque no seu cronograma um período semanal, pelo menos, dedicado à revisão. Você tem que ficar revendo tudo que você já viu para não esquecer até a prova. Porque a gente vê uma vez, com certeza absoluta, a gente vai esquecer até a prova. Tem gente por aí que fala que você precisa ver um mesmo tópico pelo menos umas 7 vezes para você memorizar de verdade, para você não esquecer. Então não tem como não ficar revendo o tópico, principalmente aqueles que você já viu há, sei lá, algumas semanas, há mais de um mês. Então você tem que ficar revisitando isso o tempo todo, tem que ficar revendo até o dia da prova. Então essa é mais uma dica, coloque na sua agenda. Então eu falei, ó, coloque leitura. Agora eu tô falando, coloque revisão. Precisa estar na agenda semanal isso planejado. Não adianta se colocar só as matérias lá. Você precisa pôr essas atividades que são essenciais para você desenvolver algumas habilidades que são exigidas na prova. Então vamos lá. Próxima dica, mesma lógica. Redação. Faça a redação toda semana. Porque você, no dia da prova você vai ter que fazer muito rápido a redação. Então você tem que ter um modelo meio pronto na sua cabeça para fazer. E você precisa ficar treinando esse modelo para escrever mais rápido, para não se perder no modelo. Precisa ficar treinando isso. Então treina também, toda semana, pelo menos uma vez, redação. E algo que eu faria, e isso é novidade para quem segue o canal, é, chegando perto da prova, então sei lá, um mês da prova, começa a fazer mais de uma redação semanal. Então começa a fazer, sei lá, 2 ou 3 redações semanais para você ficar rápido mesmo. Eu sou uma pessoa lerda em redação. Eu demoro, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia. Se eu demorar 1 hora e meia na redação no dia do Enem, eu vou estar tirando um monte de ponto de linguagens e de humanas. Então, no mês prévio, assim, no mês perto do Enem, começa a treinar bem mais isso.
para você ficar rápido mesmo. Então as 3 últimas dicas é coisa que você precisa colocar na sua agenda para fazer semanalmente para melhorar, porque muita gente esquece e acha que basta estudar as matérias. Não basta estudar as matérias. Tem que treinar um monte de coisa para você realmente aumentar a nota. Então vamos lá, 8ª dica, e essa é uma quinha do canal, já sabe, de cor e salteado, mas para mim, acho que se fosse uma dica só pro Enem inteiro, essa é a mais importante, né? Considerando que somando todas as dicas vai aumentando sua nota, essa sozinha aumenta muito a nota e é a estratégia de prova. E vamos lá, por que eu falo que é tão importante essa dica? E eu sempre uso o mesmo exemplo, que isso você tem que internalizar essa dica. Essa dica é a mais importante do vídeo e é talvez a dica mais importante do canal inteiro em mais de 100 vídeos. Se uma pessoa sabe o mesmo tanto que outra pessoa, uma tem uma estratégia de prova, a outra não, a que não tem estratégia de prova vai fazer durante a prova um monte de questão que gasta muito tempo e vai chegar no final da prova tendo que chutar um monte, porque não dá o tempo de fazer as questões fáceis. Então você faz menos questões durante a prova. A pessoa que tem uma estratégia de prova, ela pula as questões mais demoradas. E aí ela vai deixar de fazer no final da prova pouquíssimas questões, só as demoradas. E isso muda completamente a sua nota. Então eu fiz com alguns amigos que tinham o mesmo conteúdo que eu tinha, sabiam o mesmo tanto das matérias que eu sabia, mas eles foram fazendo na ordem da prova. Chegou no final, eles tiveram que chutar quase 20 questões, somando os 2 dias de Enem. E eu tive que chutar, sei lá, umas 5, porque eu pulei as mais demoradas e deixei pro final. E aí se tiver que chutar, como é demorada, tudo bem, porque você não perdeu o tempo de várias questões para fazer apenas uma questão. Então você tem que ter uma estratégia de prova e treinar ela durante o ano em simulados. E o basicão de uma estratégia de prova é isso, é pular as questões muito demoradas e deixar para o final, porque se tiver que chutar, você não perdeu o tempo de várias questões. Mas eu vou deixar na descrição, eu tenho vários vídeos sobre estratégia de prova, eu vou deixar um dos vídeos na descrição para você dar uma olhada e entender melhor como é importante ter uma estratégia de prova e como desenvolver sua própria estratégia de prova usando isso como base, né? Pular as demoradas, deixando para o final, para que você faça várias questões rápidas no começo da prova e não tenha que chutar um monte de questão por falta de tempo. Então vamos lá, 9ª dica do vídeo é relacionada à matemática, porque muita gente tem dificuldade em matemática, e se você não tem uma base boa de matemática lá do ensino fundamental, eu entendo que é bem difícil evoluir em matemática. Muita gente enfrenta esse problemão até o Enem. E uma das melhores dicas que eu tenho para você treinar matemática e evoluir em matemática é, todo dia, faça pelo menos de 1 a 3 exercícios de matemática, não necessariamente da matéria que você viu no dia, 3 exercícios de Enem de matemática, mas faz com muita calma, corrige com muita calma. Mesmo que você faça apenas um por dia, considera aquele um exercício um quebra-cabeça, que se você desvendar direitinho esse quebra-cabeça, quando essa questão cair de novo no Enem, você vai saber fazer ela. Que aí é um jeito a mais de você aprender matemática. Você já vai estar estudando a teoria, você já vai estar treinando a teoria fazendo um monte de questão, você já vai fazer simulado, mas fora isso, em vez de tentar fazer um monte de coisa, tenta assim, eu quero fazer uma questão, porque as questões do Enem de matemática são as que mais se repetem, mais que qualquer outra área, quero fazer uma questão bem feita. Então pega uma questão e fica lá nela o tempo que você precisar. Vê cada detalhezinho, por que você errou, por que você não entendeu. Mesmo que seja uma por dia. Ao longo do tempo, isso vai se somando. As questões são tão repetidas que se você fizer uma por dia bem feito mesmo, você vai saber um monte de cara no Enem quando você vê a questão. Você vai falar, aquela questão foi aquela que naquele dia eu gastei uns 40 minutos só pensando sobre ela. Então é isso, pega uma questão por dia, se você tem problema em matemática, trata como um quebra-cabeça. Não trata como uma obrigação, não trata como tenho que saber tudo. É um quebra-cabecinha. Tem um jeito de fazer, é exatas. Então tem um jeito certinho de fazer que leva sempre ao mesmo resultado. Se você desvendar esse quebra-cabeça, ao longo do ano você vai ter vários quebra-cabeças prontos para o dia da prova. E aí a gente vai para a última dica do vídeo, e essa também aumenta muito a nota. Eu diria que a estratégia de prova e essa última dica são as que mais aumentam nota e tem a ver com revisão também. Fora essa revisão semanal, que também aumenta muito a nota, tem a revisão final. Tenta ajustar o seu cronograma, independente do curso que você faz, independente do cronograma que você está usando, se é de cursinho X, se é de uma plataforma, se é do seu amigo, se é de apostila, tenta deixar uns 30 dias, de 20 a 30 dias antes do Enem,
para você fazer uma revisão final de tudo que você viu durante o ano. Não deixa para aprender matéria até o dia do Enem. Deixa um tempo livre só para rever. Então você tem que aprender tudo até um mês antes, e aí você gasta o último mês revendo tudo e garantindo que na hora da prova você vai saber sem pensar muito. Isso aumenta demais a nota. É uma das coisas mais importantes que tem gente que não faz até hoje. Então faz isso. Claro que além de revisão final, você tem que fazer um monte de questão também perto do Enem, nesse último mês. Então acaba a matéria, acaba o conteúdo um mês antes do Enem e gasta um mês em revisão e muita questão. Você vai chegar em outro nível na prova. Isso muda demais. Se você não faz isso, comece a fazer. Quem usa meu cronograma já está planejado para isso, né? Quem começou na data certa, eu fiz o cronograma lá para acabar um mês antes do Enem, para você em um mês usar até um cronograma só de revisão, que normalmente eu distribuo todo ano, para conseguir fazer isso. Então essa foi a 10ª dica. São 10 dicas. O potencial dessas dicas não é apenas individualmente, apesar de que algumas dessas dicas sozinhas já aumentam muito sua nota. O potencial é, se você colocar todas em prática, você vai ser um estudante bem melhor do que você é hoje. É um monte de dica que cada uma tem um potencial de aumentar sua nota. E eu falei que no final do vídeo eu te daria uma ajuda para você saber quais tópicos caem mais ou menos. Então quem for lá no Instagram e me pedir, eu passo o ranking de tópicos que mais caem, que eu fiz no ano passado. Então não está atualizado para esse ano, mas pega o ano passado e os 5 anos anteriores e tem lá para cada tópico quais caem mais e quais caem menos. Então se você chegou até aqui no vídeo, vai lá no Insta, me pede, eu te passo o ranking. Talvez eu demore uns 2, 3 dias para te mandar, mas eu vou mandar. Então é isso. Espero que essas dicas todas combinadas aumentem muito sua nota. Eu acredito em cada uma delas já aumenta um pouco, algumas mais, algumas menos, mas a soma de todas tem um potencial absurdo. Então é isso, obrigado.